Amém? Qual bexiga você já chegou a uma conclusão? Igual eu brinquei lá na igreja no dia. Será que na minha barriga tem alguma estria? Será que eu era daquelas bexigas cheias? Né, que quando comecei, né, amei demais minha esposa, servia minha esposa, cuidava dos meus filhos, amava meus filhos, tinha paciência com eles. E agora, com o passar do tempo, não tem paciência mais, não serve mais a esposa, não ajuda mais o marido, sabe? Quem é você? Antes chegou no emprego lá com todo o gás e fazia, acontecia. Não, eu estou aí, aquele chamado pau para toda obra, e no que você precisar, eu estou aqui para servir. Aí agora, não, agora eu só faço isso. Agora eu me especializei. Aí vai murchando, aí vai ficando, né, murchinho, bobinho. As crianças não gostam de bexiga murcha. As crianças só gostam de bexiga cheia. As pessoas lá fora não gostam de ninguém murcho. As pessoas gostam de gente cheia, cheia de gás, de vitalidade, de alegria, de prazer, cheia de palavra boa. As pessoas gostam de pessoas cheias de esperança. Quem é você? Começou, né, cheio de esperança, uma expectativa, cheio de sonhos, mas aí, né, na caminhada, por que vai murchando? Eu perguntei para Deus, por que a gente murcha? Ele falou assim, murcha porque tem alguma coisa que está vazando. Eu falei assim, mas na onde está vazando? Ele falou assim, do lado de fora está mais agradável que do lado de dentro. Falei, Deus, fala mais que o teu servo está te ouvindo, mas não está entendendo. Ele me levou nesse texto aqui, em Marcos, no capítulo 4, falando sobre a parábola do semeador. Ele fala que uma parte caiu à beira do caminho, e o passarinho foi lá e logo tragou, que era o diabo, a palavra é a semente. Uma outra parte caiu num solo rochoso, e na hora, né, ouviu a palavra, aleluia, glória a Deus, e todo satisfeito. Mas aí, como não tinha raiz, porque não tinha pão de crescer, coração duro, um coração que não abre mão das outras coisas. Não, eu sou assim, meu temperamento é assim, o meu jeito é assim, se Deus quiser é desse jeito. A gente às vezes esquece, né? Não é Deus que precisa de nós que precisamos dele, né? E Deus falou, sabe por que murcha? Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Você foi para a igreja, você começou um casamento, você começou num trabalho, foi para a igreja ouvir a palavra e aquela palavra foi te enchendo. Tinha alegria em servir, tinha alegria em estar na igreja, mas aí de repente é aquela história, um olho no peixe, o outro no gato. Um pé no mundo, um pé na igreja. Uma hora estava ali com a igreja, uma hora estava ali ouvindo a palavra, e outra hora já estava escutando as coisas que não prestavam. A palavra de Deus ali em Coríntios, se eu não estiver enganado, diz, Paulo fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Então alegria, e não estou aqui de maneira alguma. Então, né, o crente chato só fala de Bíblia, só fala de Deus, falei Bíblia mesmo, para você entender. Só fala, né, o tal do crente fanático. Não é nada disso que eu estou te dizendo. Para você ser. Porque nem eu aguento pessoas assim. Nem você aguenta pessoas assim. Eu estou falando que a palavra para o lado de fora começou a ter mais peso do que a palavra do lado de dentro. As propostas do mundo começaram a ser mais valiosas e mais atrativas do que as propostas de Deus. As ambições, ele fala que os cuidados do mundo, a palavra cuidado aqui quer dizer ansiedade. Sabe, aquela ansiedade de ter as coisas, de ser. Meu irmão, Jesus falou, não seja ansioso não. Muito pelo contrário, lança sobre mim a sua ansiedade. Esse desejo desarvorado, esse desejo que você não consegue controlar. Às vezes lá na igreja eu dou uns apertinhos nos irmãos, que chegaram na igreja, estava lá, começou a prosperar. Ué, cadê o irmão? Pastor, Deus tem mandado tanto que eu não tenho tido tempo de vir na igreja. Opa, calma lá. Será que é Deus que está mandando tanto serviço assim? Para você não ter tempo? Você não tem tempo para a tua família mais? Não tem tempo para a igreja mais? Para ouvir a palavra de Deus? Para se manter cheio? Mas tem tempo para ficar do lado de fora? Tem tempo para essas coisas?
essa ansiedade de ter as coisas, porque eu preciso ter uma casa, eu preciso construir minha casa, eu preciso trocar de carro, eu preciso. Meu irmão, será que precisa de tudo isso? Os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza. A palavra fascinação tem a ver com ilusão. Se iludir que a riqueza vai trazer uma alegria, uma felicidade que vai te suprir em todas as áreas. Isso é ilusão. O que é ilusão? Parece, mas não é. Você acha que é, mas não é. Quantas pessoas que se iludem? Não, porque quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver meu carro importado, quando eu morar na casa tal, quando eu casar, quando eu tiver minha empresa, e aí de repente chega, tem a empresa, tem a casa, consegue o carro, mas não é isso ainda, né, irmão? Porque isso é uma ilusão, isso é um vento. O que é mais que nos rouba? Que rouba esse fôlego de vida, que vai deixando a gente murcho. As demais ambições, querer mais coisa, querer, nunca estar contente com nada. Concorrendo, sufoca a palavra. O que é sufocar? Estrangula a palavra. Vai sufocando a palavra. A palavra queria crescer mais, a palavra queria produzir mais, a palavra queria fazer mais na sua vida, mas ela não tem condição. Porque essas coisas do mundo têm roubado a palavra de dentro de você, e aí você vai murchando. Aquele marido que era, que estava cheio para a esposa, já não é mais. A esposa que estava 100% para o marido, já não é mais. Aquele funcionário, aquele patrão que estava com todo o gás no início, agora já não tem mais. Aquele irmão lá na igreja que estava, o primeiro amor, não, porque eu vou fazer, vou acontecer, pastor, conta comigo para aquilo que você quiser, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faz na minha vida. E aí de repente vai murchando, vai ficando sem graça, e aí quando vai ficando sem graça, vai perdendo o brilho, vai perdendo a serventia, porque uma bexiga murcha, para que serve? Para que serve uma bexiga murcha? Não serve para nada, meu irmão. Deus quer te usar, Deus quer fazer na sua vida, mas para isso acontecer, você precisa se manter cheio. Ele te encheu, mas você precisa se manter cheio. Pastor, como é que eu me mantenho cheio? Eu me mantenho cheio orando em línguas, eu me mantenho cheio ouvindo a palavra e praticando a palavra, sendo um operoso praticante da palavra. Eu me mantenho cheio, retendo essa palavra e praticando essa palavra. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, não vazar, não sair, você vai pedir o que você quiser e vai ser feito. Você vai andar em sintonia com Deus, você vai andar em comunhão com Deus. Enchei-vos do Espírito Santo, orando em outras línguas, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, falando bênção, profetizando bênção. Não é falando maldição, falando derrota. Tudo isso vai me esvaziando, mas quando eu chego para o irmão, eu oro pelo irmão, eu prego para o irmão, o que acontece? Eu vou me enchendo, eu vou me capacitando cada dia mais, essa palavra vai sendo renovada, como se esse fôlego de vida fosse me enchendo novamente, ou me mantendo cheio, renovado, um fôlego novo. Amém? Você está entendendo, meu irmão? Pastor, e a bexiga que estoura? Nós vamos falar disso agora, amém? Quem é a bexiga que estoura? A bexiga, eu falei, Deus, por que a bexiga estoura? Ele falou assim, você viu que está dentro da igreja? Você viu que todas estão aqui? As cheias estão aqui dentro? As murchas estão aqui? Tem bexiga que estourou. Por que uma bexiga estoura? Porque às vezes a temperatura para o lado de fora está maior do que para o lado de dentro. E ela não aguenta. Às vezes a bexiga, num ventinho ali, ela encostou numa pontinha ali e ela estourou. Porque ela está tão fininha. A superfície dela, a pele da bexiga está tão fininha que qualquer coisinha estoura. Será que você é essa pessoa? Que qualquer coisinha tem te estourado? Qualquer coisinha te tira do sério? Pastor, porque eu sou assim mesmo, eu tenho um pavio curto. Meu irmão, arranca o pavio da tua vida. Meu irmão, você que foi cheio de Deus, tira o pavio, arranca isso da sua vida. O que é tirar o pavio? Fala assim, eu não vou estourar mais com qualquer coisa. Eu vou ser paciente, eu vou ser longânimo. Meu irmão, eu estou pregando para mim. Você acha que Deus não falou isso comigo? Sabe, eu não vou me irritar facilmente. Se a temperatura para o lado de fora está muito quente, se eu chego para conversar com uma pessoa e a pessoa está exaltada, está estourada, a temperatura dele está quente, eu vou me manter na minha temperatura. Se ele está a 42 graus, eu vou me manter nos meus 37, 37,3.
Eu não vou deixar a temperatura interna ser igual à temperatura externa. Eu vou manter, né, o ar-condicionado ligado. Eu vou manter a minha oração em línguas, porque isso mantém o refrigério. Então, né, esse é o refrigério. Esse é o descanso. Eu não vou ficar exaltado, eu não vou ficar estourado. E Deus me ensinou uma coisa muito interessante, para que essa pelezinha, né, tão sensívelzinha, tão delicadinha que muitas vezes nós somos, que nós fiquemos um pouco mais espessos. Não no sentido de ser mais grosso, mas de aguentar mais pancada. Não ser mais grosso, de ser mais estúpido, de ser mais bruto. Deus falou para mim sobre jejum. Você tem jejuado? Pastor, o que o jejum faz? O jejum, meu irmão, Deus me ensinou um negócio fantástico. O jejum me deforma. O jejum, o que ele faz? Ele faz com que a forma que Deus quer ter lá dentro em mim, do lado de fora, não rompa. Lembra que em Mateus, no capítulo 9, diz que não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Odres eram bolsas de couro que lá no tempo, né, nesse tempo aqui de Jesus, eles usavam para carregar o vinho. Então eles colocavam o vinho lá dentro e esse vinho ia chacoalhando, balançando aqui para lá, ele ia fermentando, então esse volume ia aumentando. Então ele fala assim, se eu colocar o vinho novo no odre velho, na hora que o vinho lá dentro, aquele volume expandir, ele estoura o vinho, ele estoura o odre. Deus, ele soprou um fôlego de vida dentro de você, para que essa carne, para que a sua vida não estoure, você precisa do jejum, você precisa da oração em línguas, porque você vai fazer com que a temperatura interna fique mais baixa, orando em línguas, e você vai, através do jejum, esse jejum, Jesus está crescendo, você cresce junto, você vai perdendo a sua forma natural, e você vai tendo a forma de Jesus. O jejum faz isso. Você não vai ficando agora tão mais delicado, que qualquer coisinha, qualquer palavrinha já, né, estoura, já sai com os cachorros em cima da pessoa. Não, você vai jejuando, você vai mortificando os feitos da carne, você vai modificando a sua maneira natural de ser e de viver através do jejum. E o que isso vai acontecendo? O fulano te espeta, você não estoura mais. Fala mal de você, você não fala mal dele também. Você escuta, estão falando isso de você. Dentro de você, a temperatura não sobe, porque você está orando em línguas, e a Bíblia diz lá em Isaías, esse é o refrigério, é isso que me refrigera, é isso que me traz paz, é isso que me traz descanso. Meu irmão, jejum e oração, palavra, vida de comunhão dentro da igreja, tudo isso vai fazer com que você seja colocado no lugar de honra. Vai fazer com que as pessoas desejem ficar perto de você. Vai fazer com que você seja luz dentro da sua casa, no seu trabalho, na igreja. Aonde você estiver, as pessoas vão gostar da tua presença, vão gostar da tua aparência. E se tiver alguém que te espete, se tiver alguém que fala mal, não vai te incomodar. Pode ser a melhor proposta que você receba, mas você sabe que a melhor proposta que existe é a palavra de Deus, é obedecer à vontade do Senhor. Qual bexiga você é? Qual bexiga você quer ser? Que essa mensagem, né, faça uma revolução na sua vida e que você volte a ser, que você volte a praticar aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida. Que as pessoas vejam Jesus na sua vida. Que as pessoas vejam o amor de Deus na sua vida. E que elas desejem o mesmo Deus que você serve. Amém?